Vamos avançar? Ou vamos ficar parados? Não sei. Vamos avançar, não vamos recuar. Não é verdade, não? Não vamos recuar. As seleções que estão disputando a final da Copa ontem hoje, elas têm, as que avançaram chegaram lá, não é verdade, não? E todas elas estavam perdendo e reagiram, né? Inclusive ontem eu assisti uma parte do jogo, 10 gols, mano, né? Fala a verdade, foi um negócio poderoso. Eu vi aqueles caras não desistir, aquela garra, e vai, e tudo. E sabe que no final eu percebi? Um time perdeu, né? Óbvio. Mas estavam todos felizes. Eles estavam se abraçando. E no final do jogo, você tinha os franceses, né? Ali, abraçados com os ingleses. E para mim, eles estavam orando, né? Estavam dando graças a Deus. Então, sabe? É tempo de avançar. Pai amado, fala conosco hoje. Tu conheces a história de cada pessoa que está aqui. Tu conheces a história de cada um de nós. O presente, o passado. E também o que será. E é só o Senhor que pode nos guiar nessa jornada. No nome de Jesus, amém. Vamos falar hoje sobre o que nos impede de avançar. Porque avançar deveria ser uma coisa natural na vida cristã. Assim como um bebê quando está crescendo. Quando tem algum problema que não cresce, você vai, porque o normal é crescer. O normal da vida cristã é avançar. Mas a gente vê tanta gente parando, recuando. Não é isso, não? Para a gente entender isso, nós temos que olhar para nós e fazer algumas perguntas. Eu queria perguntar assim, com qual perspectiva você enxerga o seu passado e o seu futuro? Porque toda vez que a gente vai avançar, não sei se você reparou, toda vez que você vai tomar uma decisão dizendo, eu vou para isso aqui, você é tentado sempre a olhar para o passado, certo? Não é dizer, E você também é tentado a olhar para o futuro e dizer, ou alguma coisa assim. Mas como é que você vê o seu passado e o seu futuro? Como é que você pensa? Com qual perspectiva? De que ponto de vista? Com que visão você vê? Uma visão desencorajadora. Os fracassos, que tenho medo que se repitam. É uma maneira de olhar o passado, é ou não é? A oportunidade que eu perdi, as coisas que eu fiz de ruim, as decisões erradas que eu tomei, aquilo que me fizeram, aquilo que não me fizeram, que deixaram de fazer, a traição, a injustiça. Meu Deus! Ai. Quantas vezes a gente, para avançar, fica olhando para isso, né? Ou você e eu olhamos de uma perspectiva encorajadora. As coisas boas que aconteceram, o amor, o cuidado de Deus, a fidelidade. Ele teve misericórdia, Ele me trouxe até aqui, tudo que Ele já fez, as vitórias. Olha o progresso que eu alcancei, a boa decisão que eu tomei, algumas coisas certas que fiz. Se você fosse perguntar para Jesus sobre, Jesus, como é que o Senhor vê o meu passado? Com qual das duas perspectivas você acha que Ele te responderia? É meio óbvio, é ou não é? Eu fiz uma pergunta parecida na outra mensagem. Porque a gente tem que ter noção do que a gente escolhe guardar no nosso coração. É isso ou não? Nós temos que ter noção do que onde a gente escolhe, do que a gente escolhe que permita, não é, dominar a nossa mente, encher os nossos pensamentos. Se cada vez que você vai avançar, você lembra de um fracasso no passado, você não vai avançar. Lembra de uma pessoa que te fez mal, você não vai confiar mais em ninguém. Não é isso? Lembra de um amigo que te foi muito amigo, não é verdade? E te levou uma grana, você não vai querer. Então, ser mais generoso. E o futuro? Como é que a gente vê o futuro? Perspectiva desencorajadora. O futuro é difícil. Vou ter que fazer as mesmas coisas. Eu vou ter que ficar esperando. Aquela perspectiva realista, esperando o pior.
Eu tenho medo, tudo depende de mim, não sei se eu vou dar conta. Queria não ter que passar por isso. Não sei, porque eu... Aí você preenche. Fui casar, não sei o quê, tomei essa lição, vamos lá. Ou é uma perspectiva encorajadora quando você olha para o futuro? Olha que interessante, é incerto, é difícil, vou ter que fazer as mesmas coisas, eu sinto medo, eu preciso de ajuda, mas eu confio que aquele que me trouxe até aqui vai me sustentar, amém? Em todas estas coisas eu já sou mais que vencedor, a sua graça vai me fazer avançar, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu sou um filho amado e Deus está comigo. Espero o melhor. A Gabi falou, né? A gente fica no sorte ao revés, né? Sabe esse joguinho? É aquele joguinho que você, né? Brinquei muito com meus filhos. Não é na base da sorte. A gente não está jogando dados, amém, irmãos? Nós cristãos que cremos em Jesus, não. Mas tem gente que está jogando dado aí. Tem gente que acredita tanto na sorte e no revés, que não confia em nada. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão gastando todo o tempo nos bets, gastando dinheiro, torrando tudo. Impressionante como as pessoas jogam nesse país. Então, irmãos, não sei se você percebeu, mas a forma como eu encaro o futuro influencia minhas escolhas no presente. Certo ou não? A forma como eu encaro o meu futuro, não é? E também o meu passado está me afetando, ele vai influenciar a decisão que eu vou tomar hoje, porque a gente só toma decisão no presente. Você não toma decisão no passado e você não toma decisão no futuro, é só no presente. Então afeta o seu presente. E se afeta o seu presente, as escolhas do presente vai afetar o seu futuro. Simples ou não? Lógico, eu posso escolher não ir. Eu posso escolher desistir. Eu estou mudando de futuro. Então eu não consigo, melhor desistir. Será que é isso que Deus quer? Já falou essa não? Eu não sei se é isso que Deus quer. Quando a gente quer desistir de alguma coisa, a gente não fala que somos nós. A gente joga para Deus, não é verdade? Não. Joga para Deus, né? Eu não sei se é isso que Deus quer. Aí Deus fala, você não perguntou? Esses dias conversando com uma pessoa num aniversário, falando sobre um problema, que o pessoal chegou e um cliente botou a culpa nele, e a culpa era do cliente. Não é? Ela disse assim, a Patrícia falou assim, se a culpa é sua, você pode pôr em quem você quiser. Não é isso não? Se a culpa é minha, eu posso pôr em quem eu quiser. É minha culpa, agora é sua. Estou te dando a minha culpa. A gente faz muito isso com Deus, com o diabo. Foi o diabo, e o diabo eu. Obrigado. É verdade ou não, irmãos? Ninguém me ajuda, ninguém me entende, não tem mais jeito, queria que fosse diferente. Ou então a gente pode encarar o futuro assim, puxa, eu creio que vai mudar. Jesus está comigo, o Espírito Santo está me guiando. Tem gente séria que vai me ajudar. A gente sempre lembra dos ruins. E as pessoas boas que estão sempre ajudando a gente, amém? A gente fica tão preocupado com os que estão nos atrapalhando, que esquece de agradecer aqueles, não é, que estão nos ajudando. Tem gente, eu tenho uma promessa de Deus, Deus falou, eu vou ficar no que Deus disse, amém? Porque em todas estas coisas, sou mais que vencedor. Você pode preencher com outras coisas aí. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Nós temos duas perspectivas. Uma, eu estou olhando para mim mesmo. O que eu posso? Não sei o quê, as minhas dores, meu passado. Eu. E no outro, eu estou olhando para Jesus. Já estou crucificado com Cristo. E agora vivo, não mais eu, mas Ele vive em mim. Amém, irmãos? A diferente perspectiva é muito grande. Ou eu estou olhando para Jesus, ou eu estou olhando para mim mesmo. Já descobriu que para avançar vai ter que mudar a maneira como a gente enxerga e vê as coisas. Amém? Então eu quero falar com você de 5 impedimentos para a gente avançar. 5 impedimentos para a gente
avançar. Não é? E para isso, eu vou usar a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus. Né? O primeiro impedimento, né, já que estamos na Copa, o primeiro impedimento, você quer avançar, mas o cara levanta a bandeira. Não. O primeiro impedimento é a incredulidade. Mas antes quero falar com você sobre a carta aos Hebreus. Rapidinho, o que significa a carta aos Hebreus? Ninguém sabe quem escreveu. Uns falam que é Paulo, mas a verdade é que ninguém sabe. Mas a pessoa que escreveu conhecia muito bem o grego, porque é escrito com uma retórica perfeita. O cara dominava a língua grega poderosamente. Ele conhecia profundamente a obra da graça e da cruz. Mas ele não era um cristão que andou com Jesus, ele era da segunda geração. Está escrito na carta. E outra coisa é que esse autor, ele conhecia profundamente, ele era judeu, tinha que ter raiz judaica, ele conhecia profundamente a lei e as alianças. Então, é um negócio fantástico, é como se fosse um sermão tratado. E esta carta foi escrita para cristãos, judeus convertidos, que estavam debaixo de pressão, de perseguição, que tinham perdido seus bens, que estavam sendo excluídos socialmente. A carta foi escrita por pessoas que estavam tentadas a voltar ao sistema antigo legalista judaico, para a antiga religião. Pessoas que estavam sendo tentadas a voltar, no nosso caso, a um sistema deste mundo, né? Abandonar a confiança e a fé em Jesus. Pessoas que ele estava lidando, o autor da carta, com risco de desistência, dessas pessoas abandonarem a fé. Ele está escrevendo para um grupo, gente, que está cansado espiritualmente, sabe? Poxa, eu estou aqui, eu estou lutando, mas parece que a coisa não vai. Parece que eu não consigo avançar. Não é? Estou sendo perseguido, injustiçado. Onde está Deus? Será que está valendo a pena? Amém? Serve para nós ou não? Serve. Eles não queriam mais avançar, estavam sendo intimidados. Eles estavam numa crise de fé e de perseverança. Então, é para essa pessoa que essa carta é escrita, para esse pessoal, é um grupo que ele conhecia, o autor conhecia. Então, é muito interessante, né? Porque traz muitas lições práticas. Né? E é bem fácil. Né? Bem fácil. O primeiro ponto é a incredulidade, que basicamente é deixar de confiar em Deus. Deixar de confiar no amor de Deus. Deixar de ter a plena certeza, não é, do que nós cantamos nesta música, né? Que nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém? Estão entendendo, irmãos? Então aí, vamos começar aqui com o texto de Hebreus 3, de 7, 14 a 19, que diz, o Espírito Santo diz, hoje se você ouvir a sua voz, não endureça o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram, me puseram à prova. Olha, puseram Deus à prova, gente. Puseram Deus à prova, duvidando de Deus. Não tem isso, não é comida, está demorando, não sei o quê. Apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Então eu fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim. Olha que interessante. Vocês se recusam a andar nos meus caminhos. O problema com você não sou eu. O problema é o coração de vocês. Amém? Então, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. A incredulidade é associada à minha perversão. Né? É usar Deus para os seus próprios interesses. A perversão é usar uma pessoa para o seu interesse próprio. Então, vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Então Deus quer dar um descanso para nós. Ele quer tirar os fardos. Ele quer dar vitória. E Ele fala para esse povo, vai lá, espia aquela terra, manda 12 espias. Lembra, né? Josué, Caleb e mais 10 que eram os príncipes. 40 dias quando voltam disseram, a terra é maravilhosa, nossa, não sei o quê, Roma gigante, mas tem os gigantes, nós somos gafanhotos, nós vamos morrer, aquela coisa toda. E desanimou o povo. Então o que acontece? Esse texto está referenciando, não é, lá em Números 14, né, que todo o povo recuou por causa de um relatório negativo de medo. Nós somos gafanhotos.
nós não somos nada. Nós não podemos avançar. Nós não temos chance. Aí o povo, 10, hein? E 2 dizendo, não, nós vamos comer que nem pãozinho. Nós vamos pegar esses caras. Quanto maior o tombo. Coisa desse tipo, entendeu? E os 10, não vale a pena. Melhor porque queriam apedrejar Moisés. Vamos voltar para o Egito. Mano, voltar para o Egito, mano. Nem tinha mais, o faraó tinha morrido. Morreram todos os soldados e tudo. O negócio tá... Vocês estão aí, amém, irmãos? Parece louco, mas quantas vezes a gente se deixa intimidar por relatórios intimidadores que temos ouvido? Quantas vezes a gente quer recuar e fala, não valeu a pena. Agora que eu pensei que ia melhorar, piora. Sabe quando você vai avançar muito e o diabo está trabalhando contra você e de repente você tem um revés? A pessoa que quer te ajudar não te ajuda. A pessoa que quer comprar o seu produto não compra. O projeto quer fechar não fecha. Não sei. Apesar de terem visto as maravilhas de Deus abrindo o mar, tiveram medo e não confiaram que Deus estava junto. Já aconteceu com você? Está indo tão bem, o momento está bom, de repente acontece um treco para tirar a sua alegria. E aí você é tentado a falar besteira. É tentado a falar, onde está Deus? Ninguém se importa. Vocês estão aí, irmãos? É muita realidade isso para nós, não? Então uma geração inteira morre no deserto, não é por falta de poder, mas por incredulidade, que veio de fora de um relatório intimidador, uma notícia ruim, que não era a opinião de todo mundo. Eles não ouviram os que criam em Deus, eles olharam para si mesmos. Que relatório intimidador a gente tem dado ouvido, gente? Agora, quando você olha para a Bíblia, olha que coisa... Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? A hora da angústia é a hora de avançar. Vamos repetir isso? A hora da angústia é a hora de avançar. Olha esse texto. A angústia no hebraico é dificuldade, aflição, problema ou importunador. Aquela pessoa que, entendeu? Que o inimigo está usando. A gente não luta contra as pessoas, hein? Cuidado, hein? Entendeu? Mas ele está ali, né? Está ali, toda hora. Esqueci. Olha o Provérbios 24, 10. Se você vacilar no momento da dificuldade, sua força será pequena. A versão revista atualizada eu coloquei aqui porque ela usa a palavra angústia, porque realmente é uma angústia. Ele está dizendo, é quando o negócio está ruim mesmo. Não é uma dificuldadezinha assim, sabe? Que é, eu torci o pé. Entendeu? Não é isso aí. Se te mostras fraco ou frouxo no dia da angústia, tua força é pequena. É verdade ou não é? Mas olha só, o Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ao Salmo 86, 7. No dia da minha angústia clamo a ti, por quê? Porque me responde. Não é porque não responde, é porque Deus sempre responde, amém, irmãos? E o Salmos 91, pode aplaudir agora. Mas olha esse aqui. Ele me invocará e eu lhe responderei. Mas Deus não me tirou da angústia. Por quê? Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém? Eu estou com você na angústia. Tira da angústia, não precisa, eu estou com você aí. Você vai vencer isso aí. Amém, irmãos? Entra na terra porque vai vencer gigante. Falei, gigante, quem é? Pare para mim, mano. Eu fiz assim, destruí todo mundo. Pô, vocês passaram no meio do mar. Você não sabe quem eu sou? Quando a gente não sabe quem Deus é, a gente tem medo. Quando a gente não sabe quem Ele é, a gente não sabe quem nós somos. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu sou filho dEle, eu estou bem na fita, né, gente? Amém? Então, o segundo ponto que impede de avançar é a intimidação. O segundo impedimento. Recuar quando devia avançar. A intimidação é aquele momento que na hora que você vai avançar, você fala, eu não sei. Você se encolhe. A imagem aqui é assim, é bem essa aqui, ó. Se encolhe.
Ao texto, em Hebreus. Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Não abram mão da sua firme confiança. Oh, Jesus. Não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da recompensa que essa confiança traz. Amém, irmãos? Quanta gente abrindo mão. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de ter feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele prometeu. Então, nem sempre quando você faz tudo que Deus pede, você recebe imediatamente. Você só tem que perseverar. Eu vou manter a minha posição. Porque aquele que fez a promessa cumpre. Está demorando, eu não sei se está demorando, mas eu sei de uma coisa, Ele não se atrasa. Vai chegar quando eu precisar. Amém? Quantos podem testemunhar que chega quando precisa? Já falei, eu sei que chega quando precisa. Então, porque a gente agora está, a próxima tribulação acho que não vai dar. Deus mudou? Aí você olha para você, não, é que eu não estou com tantos créditos. A vida cristã não funciona por crédito. Você faz tudo certinho, põe dinheiro no bolso, né? Põe fichinhas, que alguém me mostrou, e aí na hora que precisa você vai lá e compra a Deus a bênção. Isso não existe, gente. O que existe é que Ele é seu pai e você é filho dele, amém? Você é filha amada dele. Mas o meu justo viverá para... pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Está aí, ele não vai se atrasar. Ele não vai se atrasar. O contexto aí fala da volta de Cristo. É verdade, mas também fala no sentido de você perseverar depois de ter feito a vontade de Deus. Ele não se atrasa, amém? Ele não se atrasa. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Porque se você recua. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Ou pode ser traduzido, cuja fé preenche toda a alma. Você é uma pessoa de fé. Uma fé que preenche toda a sua alma. Enche o seu ser. Não é um negócio aqui, porque a fé é do coração. Você sabe, o coração é que se crê. Não se crê com a mente. Essa palavra afastar no grego, no original, é literalmente encolher-se de medo. É a descrição exata dela. Se retrair, ter medo. Você vai pegar lá no dicionário bíblico, ter medo de declarar o que crê. Olha que coisa, gente. Eu falei, mano, olha, estava aí esse tesouro, eu descobri só hoje. Eu nunca fui pesquisar as palavras. Olha o que diz. Ter medo de você declarar o que crê. Então vem a situação, intimida, e você não fala. Você começa a falar contra. Você não fala, não, eu tenho uma promessa, não vai ser assim. Essa enfermidade não vai passar. Não é isso que vai acontecer. Essa é a realidade, mas a verdade é outra. E a verdade vence a realidade. A verdade de Deus é maior que a realidade deste mundo. Amém? Então isso é fé, mas mas Deus falou, mas não recua, persevera. Não significa se voltar para dentro, se deixar intimidar. O que é deixar intimidar? Intimidar é fazer alguém se tornar tímido, receoso, temeroso, com medo. É uma coisa de fora que vem e faz você se encolher. Não se afaste, significa não tenha medo, não se deixe intimidar. Aqui cabe um esclarecimento, quero deixar para você, porque a gente fala de medo, o medo tem vários significados, né? Tem 3 formas que a gente experimenta medo. Um é o medo que vem de um espírito de medo, que escraviza, oprime, condena, debaixo de uma opressão, amém? Porque Deus, então, fala da gente ser escravo de um espírito de medo. A gente sempre está... Mas Jesus nos libertou de todo medo, amém, irmãos? Isso é quando a gente não crê em Jesus, quando experimentou a graça. Mas depois tem o medo da emoção. É aquela resposta interna minha numa ameaça. Não é isso, não? Então, se eu estiver andando aqui e me distrair, né, vai ligar um alerta de medo aqui e falar, você pode machucar aí, então volta. O medo é uma reação quando acontece um treco que você fala, nossa, não é? Insegurança, você fala, você fica inseguro, o que eu vou fazer? Recebe a notícia ruim, não é isso não? É uma reação, você sente, é passiva, você sente, depois, você sente o medo, aí depois você processa. Não dá para entender isso, irmãos? Não dá para não sentir medo. Eu estava orando, Senhor, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir medo. Aí eu falei,
Não, está errado. Como é que eu não senti medo? Você não avança porque você não sente medo. Mesmo sentindo medo, você avança. Amém? Sentir medo é normal. Mas tem um medo que vem da intimidação. Então, esse outro medo da emoção é interno. Eu posso sentir medo de uma coisa, outra pessoa não sente medo de outra coisa. Mas o medo da intimidação vem de fora, é ativo, provocado por pessoas, por circunstâncias. Quer paralisar a gente, quer nos controlar, quer nos silenciar, quer fazer a gente recuar, tirar a nossa voz. Amém? Está claro, irmãos? É esse medo que nós estamos falando. E aí, tem 2 textos aqui. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai, porque o seu Espírito confirma o nosso Espírito. Você é um filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, amém? E olha esse outro texto. Pois Deus, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá o quê? Poder, amor e autocontrole. Então está todo mundo numa direção, não vai dar certo. E você está lá dizendo, a cara do, achei que legal essa foto, a cara do peixinho. Autocontrole, é verdade ou não? O que ele tem? Poder, amor, domínio próprio, autocontrole. É isso que Deus deu para nós, porque o Espírito Santo está aqui, amém, irmãos? Amém? Está claro isso ou não? Então quero deixar 3 declarações sobre você. Primeiro, você não é mais escravo do medo, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Você pode sentir medo, emoção, mas não se deixe intimidar, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo. Amém, irmãos? Você crê nisso ou não? Maravilha. Quero comentar aqui com alguns intimidadores. Você conhece as histórias? Se você não conhecer, você pode ler na Bíblia. E a resposta daqueles que creram. Lembra de Golias? Golias está intimidando Israel. Não tem homem aí para mim, vou pegar todo mundo, vocês são... E falando mal. E chega o Davi lá e fala, quem é esse grandão aí? O que ele pensa que é? Não, mas aqui não sei o que. Fala, não, ele está falando contra Deus. Davi não se deixa intimidar. Davi foi lá, pegou o que ele tinha, e falou, eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei que Deus não quer que esse cara... E o Davi vai lá e não se deixa intimidar. Ele vai lá e mata o gigante, mano. E todo mundo olha e fala o seguinte, mas cadê a força? Dá para entender? O adolescente de 16, 17 anos, não sei. Eu confio no Senhor. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome dele. Com o quê? Pedra. Se tivesse garfo. O que é que seria? Eu sei jogar pedra. Amém, irmãos? Davi tinha tido experiência já. Ele livrou as minhas ovelhas. Me livrou da boca do urso, do leão. Ele olhou para o passado dele. Você entende o que o Davi fez? Ele olhou para o passado dele. Ele ficou lembrando. Meu pai não queria saber de mim. Eu sou o último, ninguém me dá importância. Eu tenho que ficar cuidando das ovelhas. Ai, que vida miserável. Não, ele estava lá adorando a Deus no campo. E quando apareceu o leão, ele pediu graça. Ele enfrentou o leão. Ele apareceu um urso e pediu graça. Deus falou, este aí é mais um igual a esse aí. Isso não passa de um animal. E eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Amém? E em Neemias, reconstruindo os muros. Quando a obra estava avançando, nos muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias, os caras começaram a fazer o quê? Fofoca, maledicência. Achei interessante que nós estamos no momento de crescimento da nossa comunidade, já apareceram os maledicentes nas células. Se você tem um problema, fala com quem resolve, amém? Não vai falar mal na célula de uma pessoa. Primeiro vai lá, tenha hombridade e fala com quem resolve, meu irmão. Amém? Porque aqui nós não falamos mal uns dos outros. E outra coisa, se erraram com você? Não sei. É porque, eu não sei, já erraram comigo. Erraram com você, não? Eu também já errei, você já errou, não? Quantos já erraram aqui?
Ah, sim, então, pessoas perfeitas não existem aqui, tá? Se você quer igreja perfeita, não é o seu lugar. Não adianta, não existe. Aqui tem pessoas que erram, que falham, que depois falam o seguinte, me perdoe, o que você precisa de mim? Amém, irmãos? Nós agimos assim aqui. Nós agimos assim aqui. Então, o Sanbalat e o Tobias começaram a fazer ameaça, boato, fofoca, calúnia. Apareceu até um falso profeta. Você, Neemias, eles vão te pegar. Entra lá no templo e se esconde. Ele falou, eu entrar no templo? Não sou sacerdote? Eu não, vocês querem me fazer pecar contra Deus. Manda avisar que eu não vou parar. E Neemias sentiu medo? Sentiu. Ele foi lá e orou e falou, Senhor, eles querem me intimidar, mas fortalece as minhas mãos. E o Sinédrio? Pedro e João começaram a orar e curaram um aleijado. Aí o pessoal todo cheio de inveja. Vocês não podem falar no nome de Jesus. A gente vai excomungar vocês, né? Vamos açoitar vocês. Eles saíram do Sinédrio. O que eles fizeram? Hein? Foram lá e contaram. Gente, fomos presos por quê? Por falar de Jesus. O que a gente vai fazer? Nós vamos pedir para falar mais, vamos pedir mais ousadia. É agora que a gente vai mesmo, amém? E com a hora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Nós não vamos avançar. Nós não vamos deixar de avançar. Porque alguém está falando alguma coisa. Amém, irmãos? O terceiro coisa que me impede de avançar. O primeiro é... O que é o primeiro? Incredulidade. O segundo, intimidação. 2 Is. Incredulidade. Intimidação. Terceiro, pesos dessa vida. O que é peso? Aquilo que não é mal nem pecado, mas nos deixa lentos e nos atrasa. Olha o texto de Hebreus 12. Tem 3 impedimentos nesse trecho. Vou usar ele o mesmo. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Quem é a multidão de testemunhas? Ele falou antes do capítulo 11, os heróis da fé. Aquelas pessoas que creram, não é verdade? Não. E morreram crendo, mas não alcançaram a promessa. E nós alcançamos porque temos Cristo. Ele falou, esse pessoal testemunhou que não se deve desistir mesmo diante das dificuldades. Eles não desistiram, eles foram até o fim. O Sansão foi e recuperou, e falou do Baraque, falou de Débora, e falou de Abraão, falou dos heróis. Eles não desistiram. Então eles estão testemunhando para a gente que vale a pena ir até o fim, amém? Não é a nuvem de testemunha que está olhando, não é os mortos olhando você. Olha como ele está indo, não é isso que diz o texto. Ele está falando que eles dão testemunho. Uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, de gente que não desistiu, de gente que diz, vale a pena ir até o fim, amém? É isso que ele está dizendo. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a carreira que está diante de nós, que foi posta diante de nós, pelo Senhor. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O que é isso? O líder, ele foi o primeiro, ele chegou lá primeiro, e depois fala, agora eu abri o caminho para vocês, amém? O caminho ao Pai está aberto, aqui é a medalha de mais que vencedor, pode vir. Ele é o aperfeiçoador da fé. Ele fala, a sua fé está vacilando, mas eu vou aperfeiçoar, creia em mim. A gente vai crescendo em fé, amém? Até ela se torna uma fé plena. Por causa da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Ele suportou um momento difícil, sabendo que tem uma recompensa, não é isso? E agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Está dizendo, vem por esse caminho, eu já venci para você, amém, irmãos? Então, o que é ficar livre do peso? Imagina, você correr uma corrida, numa maratona, carregando uma mochila pesada. Eu vou precisar de umas coisas aqui, vou precisar de umas roupas, eu já vou levar creme de cabelo, e depois quando eu ficar suado eu vou lavar esse sabonete aqui, e eu vou colocar também mais uns negócios, uma água, e tudo. Ele põe um monte de coisa. Ele precisa para correr a maratona? Não, é coisa que a gente não precisa, mas carrega. Ninguém corre uma maratona com uma mochila de sobrevivência nas costas, que nem aquela que o Gustavo usou aqui, na verdade, não conto.
É burrice. Ou então ninguém entra numa piscina olímpica, porque ele está falando de uma corrida atlética aqui, né? A comparação da corrida é no estádio. Então ele faz essa comparação e diz assim, é nadar numa piscina olímpica segurando uma bola de boliche. Já segurou bola de boliche? Não, já viu? Não? Tem umas que são terríveis. Imagina, você pega a bola de boliche e fala, agora eu vou nadar. Peso que carregamos, mas não precisamos. Não é pecado, mas distrai. Muda as nossas prioridades. Tira o foco do mais importante. Eu preciso ter um carro zero em 3 anos. Preciso ganhar dinheiro para viajar para Disney. Preciso casar até o ano que vem. Não estou nem namorando ainda, mas tudo bem. Eu preciso ter todas as garantias. Eu preciso ter tudo que eu preciso. Eu preciso ter vida arrumada. Eu preciso ter reserva. Eu preciso estar preparado. Eu preciso fazer curso. Tudo, antes de obedecer Jesus entrando na corrida. Está dando para entender o que é, irmãos? Hã? Que peso que está me deixando lento? Excesso de tela, de distração, de atividade sem proveito, de televisão, de diversão. Não é ruim diversão, certo não? Não é ruim não. Assistir um filme, eu gosto de assistir os filmes inteligentes. Tem uns que não prestam. A maioria é muito ruim, né? Não presta. Né? Já assistiu um filme, quando você chega no final, você fala, ah, não, era isso, mano. Quando já assistiu um filme assim, fala, ah, não, perdi 2 horas. Mas ficou uma raiva, né? É nessa hora que você vê que isso te atrasa. Isso te atrasa. Compromisso que tira o foco do que é mais importante. Você está fazendo muitas coisas, compromissos, atendendo pessoas, demandas que... Relacionamento que não me edifica, e eu também não edifico outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é que a gente não pode ter os amigos, ter o contato, mas de repente você olha, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou levando aonde? Isso está te atrasando. O que é mais importante saiu da sua prioridade. Ambições que competem com o propósito de Deus. Você quer muito uma coisa, tudo mais é uma coisa boa. Mas só que isso está desviando você do propósito de Deus. O ter a sua casa, o ter o seu carro, ter o casar se torna mais importante do que o Senhor quer, no caminho que Ele tem para você, amém? E vou dizer, se você andar no caminho dEle, vai ter a casa, vai ter o carro, vai ter o que você precisa. É o correr atrás das bênçãos, em vez de correr atrás de Jesus, amém? E as bênçãos correm atrás de você, essa é a ideia. Tem uma corrida que Jesus preparou, tem uma jornada que demanda esforço e perseverança, é verdade. Mas essa jornada vai trazer alegria, satisfação, vitória, porque eu sou mais que vencedor. E Jesus não falou, eu quero tirar a carga dos seus ombros, está lá no Salmo 80 e pouco. Venha a mim que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. Você não precisa de tudo isso. Menos é mais. Amém, irmãos? Deu para entender o que é isso? Não? Agora, o que é para você não é o mesmo que é para mim. Isso é uma coisa pessoal. Isto aqui, esse texto de Hebreus, que fala do peso do pecado que nos cerca, é pessoal. Ele não diz o que é. Porque cada um pode saber o que é. Hã? Cada um pode saber o que é. Quatro, o pecado que nos envolve. Pecados recorrentes. Que toleramos. Sempre perto e pronto para nos enredar. O primeiro impedimento é incredulidade. O segundo, intimidação. O terceiro, peso. Agora mais um P. Pecado que nos envolve. Mas não é. Então, o pecado que nos atrapalha. Olha o texto, é o mesmo texto. Não é? Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Porque senão a gente não pode correr. Outra versão diz desembaraçando. Imagina que você está embaraçado. Sabe quando você embaraça os pés numa linha? A ideia é essa aí, você está embaraçado, enroscado. Você não consegue correr. Está com uma mochila nas costas pesada e você está embaraçado no pecado. Não dá para correr, amém, irmãos? Está dando para entender?
que é essa palavra no grego? É aquilo que nos rodeia de perto, nos envolve, nos assedia. Está sempre ali. Oi. Está sempre batendo na sua porta. O que é? Não sei, para cada um é. Né? Não sei. Pode não ser um pecado tão grosseiro. No grego, envolve sutilmente, cerca, incomoda continuamente. É a ideia do pecado habitual, tolerado. O pecado recorrente, sabe? O pecado de estimação. Aquele que você fala, mas todo mundo faz. Eu também não sou tão ruim assim. Pode ser uma maneira de fofocar. Olhar um videozinho que eu não devia. Não é? Flertar com quem não deve. Se vestir para ganhar um elogio. Mentir para conseguir uma vantagem. Nenhum glória a Deus. Mentir para conseguir uma vantagem. É diferente para cada pessoa. É um pecado, é um padrão pecaminoso específico, diferente para cada pessoa. Que está sempre à mão, está pronto a me enredar, porque Ele sabe o caminho até nós. Ele sabe que nos pega. Beber um pouquinho mais. Comer. Assistir demais. Procrastinar, deixar sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois. O autor de Hebreus alerta que cada corredor tem seu próprio pecado de estimação. Aquele que facilmente te derruba. Qual é o meu pecado que facilmente me assedia? Qual o padrão pecaminoso que está sempre me importunando e me derruba? Maledicência, fofoca, fantasias da mente, sexo oposto. A boca, né? Os olhos, a boca. Falar mal do outro, julgar. Explodir, ira. Brigar. Falar mal de si mesmo. Acontece uma coisa ruim, começa a se depreciar. Começa a falar mal daquilo que Deus está falando bem, que é você, filho dele. Amém? Não presto mesmo, não tem jeito. Eu sabia que não ia dar certo, eu nunca vou ser nada. Isso é pecado, meus irmãos. O diabo está aplaudindo. Conseguimos fazer o cara quebrar toda a fé dele. Como é que faz com esse cara que vai muito longe? Faz ele falar mal dele mesmo. Porque nós não temos autoridade, mas ele tem. Se ela falar mal dela mesma, se ele falar mal dele mesmo, ele não vai avançar. Que o diabo fala mal de você, você fala, legal. Mas quando você fala de você mesmo, é você que fez o limite. Eu não posso, você fez o limite, você não avança. O diabo pode fazer, você não pode. Eu falo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você mesmo faz o seu limite com a sua boca, você não consegue avançar. Mas quando você mesmo rompe o limite com a sua boca, você pode avançar. Amém, irmãos? Está claro isso, não? Isso é pecado. Reclamar, grosseria, não perdoar, demorar para perdoar, guardar rancor, guardar ofensa, ficar ali curtindo. Sabe como é que é? As pessoas precisam saber como eu estou me sentindo. Eu tenho que espalhar minha dor para todo mundo. Querer atenção. Querer reconhecimento. A doença do reconhecimento. Às vezes eu falo isso, outro dia eu vi um pastor falando, na geração que tem a doença do reconhecimento. Aqui não me reconhecem. Aqui não veem o que eu faço. Você trabalha para Jesus ou trabalha para as pessoas te reconhecerem? Isso é uma maneira de barrar você. Amém, irmãos? Não reconhecem meu ministério. Você não foi chamado para ter ministério. Você foi chamado para ter uma missão, fazer discípulos. Amém? Ouve a mensagem que eu falei sobre ministério e tudo mais. O que é ministério, o que é propósito, o que é dom. Ô, gente. Não sei, você pode nomear qualquer coisa. E por último. Primeiro, incredulidade. Segundo, intimidação. Terceiro, peso. Depois, pecado. E agora, parar de correr e deixar de olhar para Jesus. 2 Is e 3 Ps. E P para o pessoal que trabalha com TI, tá certo ou não? Ninguém entendeu, só os ITI mesmo. E ao quadrado, P ao cubo para os engenheiros, certo ou não? Pode ficar mais fácil.
IPPP. Deu para entender, não? IPPP. Não vai. Não consigo. Não vai ter. Parar de correr a corrida. Focar em outras coisas que não vêm de Jesus. É o mesmo texto, gente. Portanto, uma vez que estamos rodeados com a multidão de testemunhas, as pessoas que estão dizendo, vale a pena. Livramos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos do pecado que atrapalha. E corre com perseverança. Como é que a gente corre? Porque a gente pode não correr, certo? Não. Como é que corre? Mantemos o olhar firme em Jesus. Mantemos o foco em Jesus. É o que Ele diz. É o que Ele fez. É quem Ele é. E portanto é quem eu sou. Porque eu sou como Ele, filho amado de Deus. Você é como Ele. Ele pagou o preço para isso, amém, irmãos? Não é igual a Ele na deidade, na magnificência. Mas nós somos igual a Ele no homem Jesus. Aquele que não é escravo do pecado, que venceu a morte, que tem a vida eterna, que recebe tudo o que Ele pede do Pai. Nós somos igual a Ele assim como Ele é, nós somos esse mundo. 1 João 4,17. Então, irmãos, o medo, a intimidação, a incredulidade, o peso e o pecado só ganham poder sobre nós quando tiramos o foco de Jesus. Verdade ou não? Lembra de Pedro? Pedro no barco? Fácil, uma figura muito boa. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, e ficou ele está olhando para Jesus, aí ele começa a olhar o vento. Qual foi o efeito de tirar o foco? Ficou com medo. Aí ele se intimidou. Ninguém anda sobre água. Eu não vou conseguir terminar esse negócio. Mano, esse projeto é maluco, por que eu me meti nisso? Aí Jesus rapidamente, olha que legal, e começou a afundar e gritou, Senhor, me salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, rapaz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sou eu. Eu que chamei você. Eu que mandei você andar. Eu que disse para você avançar. Eu disse para você sair desse barco e falar, vai. Amém, irmãos? E o 2 Coríntios 4,17. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Não é interessante isso, gente? Estão falando de angústia e tudo. Olha, eu amo a Bíblia. Não é possível. Não dá para... É só o Espírito Santo podia ter levado as pessoas a escrever, usar estas palavras nesse uma coisa. E hoje estamos falando que é tempo de avançar, amém? Se é tempo dessa... Quantos creem que é tempo dessa igreja avançar? Você crê? Para essa igreja avançar, quem que tem que avançar? Quem tem que avançar? Isso, nós. Agora fala aí, quem tem que avançar? Quem pode avançar? Eu tenho que avançar. Nossa, é meu esforço. Eu posso avançar. É diferente, porque Ele está aqui, amém? Então você pode avançar. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Como é que fixa o olhar naquilo que não vê? Você não está vendo. É o olhar da fé, meus irmãos. É a certeza que você tem sem precisar de nenhuma evidência. Então, terminando aqui, o que me impede de avançar? 2 Is, 3 P's. Incredulidade, intimidação, peso, pecado, e parar e não olhar mais para Jesus. Voltando à analogia inicial. É o olhar para mim mesmo ou olhar para Jesus? Você percebe que a resposta de Deus não é assim, se esforça mais, tenta de novo,
Vai que agora dá. Ele não está falando isso, ele está dizendo o seguinte: olha para mim, aqui ó, olha para mim. Lembra das minhas promessas, o que eu te disse. É assim que você vai vencer. Você vai avançar desse jeito, amém? Mas aí quando você perceber que tem algo te prendendo para trás, deixa os pesos. Se desembaraça desses pecados. Fala, não quero mais essas coisas da minha vida. Não quero aceitar mais essas coisas da minha vida. Não vou mais me deixar intimidar, porque um fala isso, ou diz aquilo. Não vou me deixar mais intimidar. Eu vou crer totalmente em Ti. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. A banda podia estar aqui já, desculpe, eu esqueci de chamar a banda. O que seria legal? Se nós estivéssemos aqui num acampamento, no encontro, a gente ia fazer uma pausa. Você ia pegar o seu caderninho, ia sair para meditar um pouquinho, pegar esses 5 pontos e falar: deixa eu ser honesto comigo mesmo. O que pode estar me impedindo de avançar? Uma vez eu reclamei para Deus: Senhor, não é possível, estou me impedindo de avançar. Eu já reclamei muito com Deus, né? E tudo bem, Ele aceita. Mas Ele te responde, se você quiser ouvir. Eu falei: mas Senhor, o pessoal que está me impedindo, estou impedindo meu ministério. Eu queria fazer umas coisas aqui na igreja, não estou impedindo, eu não consigo fazer isso. Aí eu fui orar: Senhor, aí Ele falou para mim: sou eu. Eu falei: como assim? Você acha mesmo que alguém pode impedir um propósito que eu te dei? Eu falei: não. Então só tem 2 pessoas que podem impedir. Primeiro você, segundo eu. Entende? Às vezes Deus está dizendo para você: você não vai avançar enquanto você não tratar isso na sua vida. Enquanto você não tratar esse negócio aqui, você não consegue avançar. Enquanto você não voltar para o ponto onde você caiu, você não pode avançar. Filho, estou te esperando aqui. Larga fora essa mania que você tem. Você já está livre, amém? Ei, irmãos, a gente fica brigando com as pessoas, e o Senhor está dizendo: eu estou com você. Você não está avançando porque você não está crendo que eu posso fazer muito mais do que pedimos ou pensar, que você pode pedir ou pensar. Você não crê que eu já tracei um caminho para você, que eu vou com Ele junto? Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração aí, vamos fazer uma oração. Fala: Senhor, tem algo que está me impedindo de avançar? A resposta sempre é o arrependimento, e dizer: Senhor, eu não quero mais. O que é que você está perseguindo com tanta força que está te deixando lento? Jesus quer a gente leve, meus irmãos. Senhor, fala conosco.